Hello, students! Nesta aula nós vamos estudar a parte 4 das 3.000 palavras do inglês. Então temos a primeira que é advertisement. Nós já vimos em aulas anteriores a palavra ad para dizer anúncio, mas esta também é a versão completa. Temos um exemplo. I saw an advertisement in a newspaper. Então veja que aqui, advertisement é o anúncio, in the, para falar no, newspaper, que é o jornal. Next. Advertising. Então aqui advertising significa publicidade. Por exemplo, he works in advertising. Então veja, ele trabalha, está no presente, em publicidade, com publicidade. Advertising. Next. Advice. Então veja que aqui nós temos a palavra conselho em português, advice, com a sílaba tônica aqui no meio da palavra. A pergunta diz, can I give you some advice? Então, posso te dar um conselho, algum conselho? Advice. Advise. Então aqui nós temos o verbo aconselhar. Então temos o exemplo, I advise you to study more. Então veja, eu te aconselho a estudar, to study, more, que é mais. Affair. Affair significa caso, um assunto, algo assim escondido também. Então dizemos, the affair was kept secret. Então o caso ele foi mantido, aqui o kept é o passado do keep. Na verdade aqui é o particípio. Então foi mantido secret, em segredo. Affect, do verbo afetar. Dizemos, the news affected everyone, todo mundo. Observe que aqui o verbo ele tem o ed e nós vamos ler o e normalmente aqui. Affected, porque a palavra, o verbo termina em t. Next one. Afford é do verbo ter condições de comprar. Então, dizemos, we can't afford a new car. Então, não podemos comprar, não temos condições de comprar. We can't afford a new car. Afraid significa medo, mas geralmente nós usamos esta palavra na expressão aí junto com be. Então, I'm afraid, eu estou com medo, eu tenho medo. Of the, para dizer do, e dark, escuro. I'm afraid of the dark. After significa depois, após. Então, we went home after the movie. Então, veja, nós fomos para casa after, depois, the movie, depois do filme. Então, às vezes, traduzimos after como depois, ou também após. Next. Aqui nós temos o afternoon, veja, after é depois, noon é meio-dia, então depois do meio-dia traduzimos como tarde. Então, I'll call you. Então, eu vou, aqui está abreviado o futuro, will, eu vou te ligar. Então, eu vou ligar para você. Call you in the afternoon, ou seja, à tarde ou de tarde. Next. Afterward. Então, essa palavra aqui significa depois. É um depois equivalente a later, mais tarde, depois. Dizemos, we went to dinner. Então, went é o passado do verbo go. We went to dinner. Fomos ao jantar, ou fomos jantar, afterward, ou seja, depois, mais tarde. Next. Again. Então, veja, again é de novo. Please, say that again. Então, diga isso de novo. Então, às vezes é de novo, novamente, ok? Next. Against, para falar contra. Então, she is against, ela é contra the idea, contra a ideia. A palavra against é o oposto de for. Então, se eu falar ela é a favor, fica she is for. Então, ela é contra, she is against the idea.
age, para idade. He is 10 years of age. Então, ele tem, ou ele está, com 10 anos de idade. Aqui no final da frase, nós temos uma sequência um pouco mais formal. Porque geralmente, informalmente, eu colocaria 10 years old, né? 10 anos de idade. Ou apenas 10, poderia parar aqui no 10. Next. Age pode ser um verbo também. Veja comigo. People age over time. Então, as pessoas envelhecem. Então, age é o verbo envelhecer. Over time é ao longo do tempo, com o tempo. E também é interessante observar aqui que no inglês, quando começamos com a palavra people, no português já tem a tradução as pessoas. Então não precisamos colocar aqui o artigo definido, né? The people. A não ser que estivéssemos falando de um grupo de pessoas específico. Por exemplo, as pessoas da minha cidade, as pessoas da empresa, as pessoas do meu bairro. Então aí colocaria the people. Mas se eu quiser falar de uma forma geral, assim, ampla, não colocamos o the no início. Next. Agency, para falar agência. She works, então veja aqui no presente, com he, com she, né? He, she, it. Acrescentamos o S ao verbo aqui, ó. Frase afirmativa. She works for a travel agency. Agência de viagens. Inverte no inglês. Mesmo que a palavra travel não seja um adjetivo. Mas é uma palavra que está descrevendo a agência. Né? Agência do quê? De viagens. Next. Agenda. Bom, agenda pode ser uma agenda. Às vezes pode ser também a pauta. Por exemplo, a pauta de uma reunião. Dizemos aqui. I wrote the plan in my agenda. Então, escrevi o plano na minha agenda. Geralmente, a agenda é uma agenda eletrônica, porque uma agenda de papel, falamos appointment book, é um livro de apontamentos, né, de compromissos. Next. Agent, para dizer o agente, é uma pessoa que trabalha como agente. She is a travel agent, então ela é uma agente de viagem. E terminamos mais esta aula. Na próxima aula vamos continuar estudando esta sequência de vocabulário para você falar inglês com confiança. Então vou deixar o link aqui abaixo para você fazer as atividades também referentes a esta aula. Não se esqueça de dar o like se você gostou, deixe seu comentário e até a próxima. Bye bye!